E aqui no estúdio da Rádio Realidade São Carlos, eu recebo o presidente da Federação dos Comerciários de São Paulo, Luiz Carlos Mota. Então, Mota, você nasceu em Tupã, é isso? Não, nasci em Ribeirão e fui para Tupã com 3 anos de idade. Aqui em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Aí foi para Tupã com 3 anos de idade. 3 anos de idade. Passou a tua infância lá em Tupã? Infância, juventude, faculdade. E lá onde, né, a gente se instalou, onde meu pai escolheu para morar, a cidade que a gente escolheu para morar e viver. Acho que ali é que a gente fez as amizades, onde eu me formei, onde me casei, enfim, onde a gente começou a trabalhar no comércio, onde teve uma identidade com o comércio. E graças a isso a gente está hoje na posição que a gente está. Você começou o sindicalismo lá em Tupã também? Tupã também. Lá em Tupã. Como é que foi tua infância lá, Mota? Olha, Como todo mundo, aquela de jogar bola e tal, as peladas de final de semana? Para você, acho que é ironia do destino, né? Meu pai sempre foi comerciário, foi gerente de Riachuelo, gerente de grandes redes, começou em Bebedouro, né? Depois foi para Ribeirão Preto, para Bragança Paulista e depois escolheu Tupã para ficar. Então, participou também de várias atividades do sindicato e, por ironia do destino, né, a gente hoje está aí como presidente da federação. Tive uma infância gostosa em Tupã, cidade do interior, cidade, né, que hoje tem perto de 80 mil habitantes, onde a gente passou uma infância gostosa, aquela infância bem de interior, jogamos muito futebol, fizemos muita amizade, participei de várias atividades, né, fui do Rotaract, membro do Rotaract, fui presidente do Rotaract. Participei de partidos políticos, participei da fundação do PSDB em Tupã. Então acho que a gente sempre teve uma atividade, né, bem dinâmica, né? Estudei, me formei, fiz ciências contábeis, depois fiz administração, e lá também onde a gente casou, tive 2 filhos na cidade de Tupã. Então acho que foi uma infância gostosa, uma vida muito feliz e que hoje a gente, né, está muito feliz por ter essa cultura de interior e levar isso para a grande cidade, capital, e levar na nossa administração, na federação, essas questões que nós aprendemos no interior. O conhecimento, né, dos problemas, né, do comerciário de uma forma geral, o que eles vivem, porque você teve essa vivência, né? Você não começou lá de cima, de uma capital, foi para um sindicato, enfim. Agora, voltando aí a essa questão de infância e adolescência, o que você fazia quando menino? Caçava passarinhos? Eu sempre gostei de jogar futebol. Futebol? Era bom de futebol? Dizem que eu era, não sei. Joguei um pouquinho, né? Gostava muito de futebol de salão. Futebol de salão. E a gente participou de várias atividades em Tupã, né? Nessa questão de esportes, onde a gente fez muitos amigos, né? Onde a gente tem hoje um grande relacionamento na cidade de Tupã. Eu acho que graças a essas atividades que nós tivemos lá. Tupã é uma cidade turística, né? De potencial. Hoje virou estância turística. Estância turística, é uma das 20 e poucas que o estado tem. Isso. Enfim. Bom, e aí como é que você entrou no sindicalismo em Tupã? Olha, eu acho que foi graças às atividades que a gente tinha na época, né? Da participação, né? De Rotaract, foi do Centro de Integração do Menor. Eu acho que isso despontou, né? Numa liderança do ex-presidente, que era o José Toledo Coca, de convidar a gente para participar da chapa de diretoria do sindicato. Participamos, lá nós exercemos várias funções, fui do Conselho Fiscal, fui vice-presidente, fui tesoureiro, enfim, ali que a gente fez a carreira, né, como dirigente sindical. E em 1989 nós participamos junto com o ex-presidente de uma chapa de oposição na Federação do Comércio, onde eu participei de todas as etapas, desde a ideia de fazer uma oposição na federação, até a eleição, onde foi vencida por 1 voto, e nós tivemos, né, naquela oportunidade, ter a honra de participar daquela chapa de oposição, né, que venceu as eleições, e ali começou um novo trabalho dentro da federação, que era liderada pelo ex-presidente Paulo Lucani, que também era do interior, era de um grande sindicato de São José do Rio Preto, e a gente participou com ele. Em 1990, quando ele assumiu em março, né, que foi a posse dele, ele nos convidou no segundo semestre para ir para a federação, a gente foi ajudar ele, ficava lá 1, 2 dias por semana, até que nós montamos uma nova estrutura na federação e estamos lá até hoje, participando das atividades, né, junto com o Lucânio. Aí tive a honra também de participar como vice-presidente numa chapa que ele fez, a última que ele fez. E nós tínhamos 3 vices, e com o falecimento dele em 2007, a gente teve, né, o voto de toda a diretoria para que a gente fosse assumir e fosse o presidente da federação. O seu trabalho na federação
estadual, Mota, está centrado mais na questão social do atendimento ao comerciário, à mãe comerciária, enfim, casa própria, essas questões, não? Na verdade, hoje, nós, quando assumimos em 2007, nós tivemos o capricho de fazer uma administração mais democrática, onde nós falamos, nós vamos administrar a federação com os 68 sindicatos filiados, né? Então essa administração a gente tem feito, dividimos os 68 em 8 regionais, onde eles têm feito reuniões aí periodicamente, praticamente todo mês tem uma reunião regional. E logicamente que o papel da federação é mais uma questão de orientação aos sindicatos filiados. Então agora nós estamos numa nova dinâmica, tivemos no último congresso, né, uma determinação de valorizar cada vez mais a categoria comercial. Então cabe à federação nesse momento, é o trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui em São Carlos, estamos visitando todos os 68 sindicatos, que a ideia da federação é se aproximar, a federação mais próxima do sindicato e logicamente o sindicato mais próximo dos comerciários. E a federação está fazendo esse trabalho, nós estamos visitando os sindicatos, fazendo reuniões com eles, estamos também nos aproximando dos comerciários e estamos muito surpresos com essa, onde a gente tem ouvido os comerciários e a valorização dos comerciários perante o seu sindicato. Os sindicatos comerciários no estado de São Paulo têm feito um trabalho muito bom, são sindicatos que você vê, exemplos aqui de São Carlos, né? Um sindicato que tem mostrado o seu comprometimento com a categoria, tem vários benefícios para a categoria, e nesse trabalho que a gente está vindo agora, a gente está vindo para estruturar o sindicato para trazer mais benefícios, entendeu? Então, aonde não tem sede, a federação está comprando sede para o sindicato, aonde o sindicato tem sede, a federação está vindo e reestruturando para que o sindicato possa aumentar a sua estrutura física para que possa trazer mais benefícios e comprometimento com a categoria. E, logicamente, nessas visitas a gente também procura aproximar o sindicato do poder público, né? Através dos prefeitos municipais, e temos projetos que saem um pouquinho dessa esfera trabalhista e sindical e passa para a área social, que é essa questão que você falou da cooperativa habitacional, tem a questão da creche para a mãe comerciária, que aqui em São Carlos já é exemplo, né, que a gente tem citado o exemplo aqui em todo o estado de São Paulo. Temos parceria para cursos de qualificação através da Secretaria de Relações do Trabalho, e esse é o trabalho nosso, de orientar, né, e trazer esses projetos para o sindicato e para a comunidade local. Reconhecimento da profissão de comerciário também, né, Mota? É uma conquista nossa esse ano, né? Eu acho que foi sancionada pela presidente Dilma no mês de março, um projeto que estava lá há mais de 40 anos no Congresso Nacional, e agora a profissão foi regulamentada. Isso para a gente foi uma vitória, né? Eu acho que agora nós podemos dizer que nós somos realmente comerciários e não um aglomerado de funções. Então acho que isso é muito importante, e agora cabe a nós, dirigentes sindicais, né, pôr isso em prática. E nós já estamos colocando, nesse mês de setembro, dia 1º de setembro, é a data base da categoria comerciária. Nós já estamos começando as negociações com a parte patronal, onde vai ser o primeiro ano com a profissão regulamentada. E logicamente que nós vamos querer tirar proveito disso e aumentar as nossas cláusulas sociais na convenção coletiva, trazendo mais benefícios para os comerciários. Você é daquele tipo de sindicalista brigão que ameaça greve sempre, enfim, um xiita do sindicalismo, Mota? Não. Eu acho que nós temos feito um trabalho de um sindicalismo de conversa, de diálogo, né? Mas nós também temos dito nas nossas reuniões que os comerciários estão prontos para mobilização e estão muito mais organizados. Então hoje nós temos uma organização muito grande, essa unidade que nós temos, os 68 sindicatos. Tivemos quarta-feira agora numa grande manifestação em frente ao supermercado Extra em São Paulo, na Avenida lá Ricardo Jafé, para mostrar para a parte patronal que tem que nos ouvir e começar a negociar a convenção coletiva. Então hoje a categoria está preparada para a mobilização, é uma categoria organizada, mas somos um sindicalismo de diálogo, né? Eu acho que nós temos problemas, nós temos que sentar na mesa e tentar resolver. Se não resolver, logicamente que nós temos a estrutura para se mobilizar, se organizar, né, e fazer as nossas reivindicações. Do seu começo lá em Tupã, não é, nos seus primeiros passos no sindicalismo, aos dias de hoje, houve uma mudança muito grande, né, na questão do sindicalismo. Hoje em dia, os vários segmentos, eles têm uma liberdade maior do que antigamente, né? Antigamente era meio que na porrada e, enfim, correr da polícia e tal. Eu acho, né, que as grandes categorias, né, que você vê um exemplo que a gente tem de categorias que tinha mobilização, que eram os bancários, perdeu muito, né, o número de bancários. Eu acho que essa questão da automação prejudicou muitos bancários, e os metalúrgicos que tinham tradição
também de greves. Eu acho que hoje, com esse trabalho, né, do sindicalismo moderno, o reconhecimento das centrais sindicais, onde se reúne várias categorias numa central só, eu acho que isso fez com que o diálogo permanecesse, né? E logicamente que as mobilizações são para as bandeiras nacionais, onde a gente faz essas marchas a Brasília, hoje as grandes bandeiras dos trabalhadores, é a questão da redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, a questão do fim do fator previdenciário, que afeta não só aqueles que estão aposentados, mas principalmente aqueles que vão se aposentar, né? Só para você ter uma ideia, quem hoje ganha R$1.000, se aposentar com esse fator, ele começa ganhando já R$600, R$650. Ele perde de 30% a 40% do seu salário. Então essa é uma das bandeiras principais que as centrais, juntamente com a gente, né, está tentando acabar ou mudar essa questão do fator previdenciário. O que mais que você destaca, além do fator previdenciário? A questão da valorização do salário mínimo dos aposentados, né? A questão principalmente do valor do salário mínimo. Acho que nós temos que avançar no salário mínimo. O salário mínimo brasileiro é um pouquinho baixo, né? Nós temos que avançar nisso. Pouquinho. Então eu acho que a gente só fala pouquinho porque as categorias organizadas já têm um piso maior, né? Então a gente não pode se balizar pelo salário mínimo, mas é o que a maioria se baliza. Então nós temos que valorizar o salário mínimo e aumentar. E agora nós, os comerciários com a categoria regulamentada, nós vamos começar a estudar um piso nacional para os comerciários, junto com a nossa confederação, né? Eu acho que isso é muito importante e nós vamos ainda ter um orgulho de ser comerciário. E nós temos um problema que a gente enfrenta na nossa categoria, é a questão da rotatividade. Então essa rotatividade também, nós estamos procurando fazer um projeto junto com a parte patronal de qualificar mais o comerciário para que ele tenha uma qualificação e ganhar mais e ficar mais tempo na função de comerciário. Dentro nesses 5 anos que você está à frente da Federação dos Comerciários de São Paulo, Mota, o que você destaca? Qual foi aquele projeto, aquilo que você criou que te deu mais alegria? Eu acho que mais alegria é aquilo que a gente pode transferir para os comerciários. O que mais me agrada são as convenções coletivas que a gente tem conseguido aumento real para os comerciários e que logicamente que isso vai para os bolsos deles e que eles possam usufruir de uma maneira... Então nós temos avançado muito nessa questão, né, de aumento real. Então nesses últimos anos nós conseguimos, praticamente em todas as convenções, aumento real para os comerciários. Isso para mim foi uma grande vitória, né, e uma alegria muito grande de poder beneficiar todos os comerciários do estado de São Paulo. Você fez algumas viagens internacionais. Você esteve, por exemplo, na China, você esteve na Jordânia. Evidentemente que você conheceu, não é? Como os trabalhadores são tratados, por exemplo, na China, num país de uma cultura totalmente diferente da nossa, a Jordânia, por exemplo. Qual a sua análise, não é? A sua comparação do Brasil com esses países que você visitou? Nós estamos melhores tratados, piores tratados, se comparados, por exemplo, à China ou à Jordânia? Logicamente, eu acho que só você saindo para você comparar que hoje nós temos, né? E às vezes muitas multinacionais batem nisso, mas hoje nós temos a melhor legislação trabalhista, né? E a melhor proteção para os trabalhadores. Eu acho que isso, no Brasil, nós damos exemplo disso, inclusive da estrutura sindical. Então eu acho que você saindo por aí que você vê o quanto os trabalhadores são explorados, né? E na China, para você ter uma ideia, né, o sindicalismo tem, né, patrimônios enormes, que é formado pelos funcionários, mas os sindicatos são compostos por pessoas do governo e das empresas. Então os trabalhadores, está evoluindo um pouquinho hoje, mas os trabalhadores eram muito explorados, né? Na China não tem nem o que comparar. Eu acho que os trabalhadores brasileiros hoje têm uma proteção muito grande, têm uma melhor estrutura sindical e a melhor legislação trabalhista do mundo. E a gente sofre, porque essas empresas multinacionais, quando vêm para cá, elas querem fazer o que fazem lá. E aqui a gente tem barrado isso, né? Temos sofrido, mas nós temos conseguido manter essa estrutura sindical e essa legislação trabalhista que protege o trabalhador. Mas nós temos dito, e o que é muito importante nessa visita que a gente faz, é a questão de defender um trabalho. Não basta você ter um emprego, você tem que ter um trabalho decente. Você esteve na OIT também. Estive na OIT, onde a grande bandeira da OIT é essa questão do trabalho decente, né? E a gente tem acompanhado nisso. Então, essas experiências internacionais é muito importante para a gente valorizar hoje a estrutura sindical que nós temos no Brasil e, principalmente, a legislação trabalhista que protege muito o trabalhador. Você disse que no início da tua carreira, não é, quando você começou no sindicalismo,
você foi um dos fundadores do PSDB, é isso, lá em Tupã? Foi, exatamente. É. E depois você se afastou do PSDB, o Tucano voou para outras áreas, enfim. Como é que você está hoje politicamente, Mota? Não, acho que quando a gente começou em Tupã, a gente não tinha pretensões políticas, a gente na juventude, a gente queria, né, ajudar a participar, sempre participamos da política, né, fundamos o partido. E depois se distanciamos um pouquinho da cidade de Tupã por essas atividades que a gente está, né, no estado de São Paulo. Então, hoje estou no PDT, né, devido à aproximação que nós tínhamos na Força Sindical, onde a gente ocupa o cargo de tesoureiro, e o presidente Paulinho nos convidou, há uns anos atrás, para ir para o PDT, e a gente ajudou o PDT a se organizar no estado de São Paulo. Então, hoje nós estamos no PDT, mas estamos estudando uma nova proposta para os comerciários. Os comerciários criaram uma conscientização política no nosso meio. Criamos a corrente comerciárias há uns anos atrás, né, lançamos aí 46 candidatos a vereador na última eleição, elegemos 12 candidatos, e hoje nós estamos estudando, né, inclusive ontem tivemos uma reunião em São Paulo, onde nós estamos estudando um novo projeto político para os comerciários do estado de São Paulo. Solidariedade? E não sei se a gente vai para solidariedade, mas nós porque você fala de Paulinho. Temos, na Força Sindical nós temos uma grande... Mas nós fomos com o Paulinho no PDT. Agora o Paulinho está estudando para ele uma nova opção. E nós estamos estudando qual seria essa nova opção para os comerciários. Mas uma opção muito forte que já vem aí, aparentemente, com 50, com pelo menos 30 deputados federais e tal, né? Isso. Né? Já é um partido bastante forte, esse do Paulinho. É um partido... Essa possibilidade de você migrar para a solidariedade existe? Existe, mas você chega numa certa fase, Leite, da sua vida, que você não é dono das suas decisões. Como eu disse, nós estamos num grupo, né, que é corrente comercial. Eu nunca imaginei que eu ia me envolver tanto na política e ser aí lançado por nossos companheiros a pré-candidato a algum cargo estadual. Mas a gente acha que nós temos que estudar bastante, né? Nós hoje representamos uma categoria, nós temos que estar com esse grupo unido, né, para que a gente possa decidir da melhor maneira possível. É uma opção, nós temos um grande relacionamento com o presidente Paulinho, mas temos também com o Lupe, que é presidente do PDT, temos, né, com as outras lideranças, temos com o governador Geraldo Alckmin, a quem nós temos conversado praticamente toda semana. Tivemos num café da manhã, terça-feira, com ele no Palácio dos Bandeirantes, para discutir, inclusive, o próximo Congresso dos Comerciários, que será agora em outubro, convidando o governador para participar, mas também conversando de política. Tivemos na segunda-feira, de manhã também, com um café da manhã com o Luiz Marinho, entendeu? Então eu acho que essa função nossa, como presidente da federação, nos faz conversar com todas essas lideranças e deixar, né, essas decisões para os nossos companheiros, aonde eles decidirem. Mas pelo que você está me dizendo aí, eu estou achando que tu vai para o solidariedade, Mota. Eu vou explicar por quê, porque é a coisa mais óbvia. Você diz que conversa com o Alckmin todas as semanas. O Solidariedade, ele vai apoiar o PSDB. Então eu acho que você está, né? Eu acho que nós queremos, né, estar num partido que defenda os trabalhadores, que tenha história com os trabalhadores. E te ofereceria a vantagem para um cargo a deputado estadual, por exemplo? Então, você está pensando nisso? Ser um pré-candidato? É o pessoal nosso que está discutindo, né? Tá, então não vamos falar. O teu grupo está pensando em te lançar deputado estadual? Deputado federal. Federal. Que não é inclusive também incentivado pelo presidente Paulinho, dizendo, né, que o Congresso Nacional tem que ter mais representantes dos trabalhadores. Claro. E ele sofre muito, está sozinho, sofre muito sozinho, e nós sofremos agora. Para você ver, nós precisamos levar 40 anos para ter a categoria dos comerciários regulamentada. Por quê? Porque nós não temos nenhum representante, nós não temos representantes lá no Congresso Nacional. Como achamos também que os comerciários têm que ter representantes nas câmaras municipais, né, para discutir as questões dos projetos locais. Então, é um projeto dos comerciários agora, essa conscientização política e participar das atividades políticas, tanto no município, quanto no estado e quanto na área federal. É interessante observar que, e aqui não apenas os comerciários, mas todos os segmentos, não é, que realmente são produtivos neste país, quando você vai a Brasília, na Câmara Federal, no Senado, enfim, você observa, eu que morei 10 anos em Brasília, trabalhei dentro daquilo muito tempo, você observa a falta de representatividade, né, dos setores que realmente produzem, que fazem esse Brasil crescer. Não é fato? É verdade. E a gente sofre, para você ver. O Paulinho está sozinho lá, sozinho, se você pensar. Realmente está, é isso que ele diz. E a gente sofre muito. Você vê, numa eleição
como essa, o capitalismo leva vantagem. Com certeza. Nós não podemos usar a estrutura nossa para fazer política, né? Nós não temos condições. A nossa política é os comerciários, é os dirigentes sindicais. Então é por isso que é difícil a gente, né, se eleger. Mas nós estamos aí com um grupo muito grande e vamos estudar aí uma proposta nova para ver se a gente consegue ter um comerciário representando não só na Assembleia aqui no Estado de São Paulo, como também na Câmara Federal. Até porque, pelo trabalho que você desenvolve, viu, eu volto a dizer aqui na questão social, Mota, a valorização do comerciário, da criança, do filho do comerciário, o café sensorial, Sim. Não é, que vocês criaram, Sim. A mãe comerciária, né? Então, eu acho isso que voltar-se para esse social é uma questão prioritária, e eu percebo que você tem essa... Até em função até de ser pai, não é? De conhecer bem de perto isso, né? Realmente, são projetos interessantes, né? E que a federação tem participado, né? Tem incentivado e tem feito esse trabalho em todo o estado de São Paulo. Tá certo. Eu quero agradecer a você pela sua visita aqui ao meu programa. Certamente mais vezes, não é? Você estará aqui em São Carlos e eu quero te dizer que será sempre um prazer recebê-lo aqui. Como presidente da Federação dos Comerciários do Estado e como candidato a deputado federal, que eu tenho certeza que pré-candidato. Hoje pré-candidato, mas aqui nós vamos.